Vamos trabalhar? Bora. Vamos que vamos. Isso aí. O pessoal tá lá no chat dizendo só queria ser pastor, ler a Bíblia. Tô desesperado, né? Pastor, o senhor conhece o João Batista, né? Tive sabendo que o senhor fez um livro com ele, escreveu um livro. João Batista, é Conheço meu amigo, muito. Ah, é? João Batista. Rapaz, João é muito competente. Gosto muito dele. Você é de Porto Alegre? Eu sou de Porto Franco, Maranhão. Ah, no Maranhão. É, Maranhão. Maranhense aqui. Coisa boa. Quando você falar com ele, manda meu abraço para ele. Ele está no Rio Grande do Sul, né? Não é isso? Tá? Porto Alegre. Porto Alegre, isso. Ele está aqui na Irmãos, terceira. é isso aí. Irmãos, apenas para quem eventualmente está se interessando por essa discussão que a gente está tendo aqui nesse momento e quer eventualmente ler alguma coisa a mais sobre isso, deixa eu indicar para vocês o livro do professor Mário Porta, esse aqui, ó. Mário Ariel Gonzalez Porta. Ele é um dos principais intérpretes de Kant que a gente tem no Brasil. É um espanhol, mas que já está no Brasil há muito tempo, professor da PUC, aqui em São Paulo, e ele publicou pela Academia Monergista esse livrinho aqui, que é excepcional, uma introdução ao pensamento kantiano. Então, eu recomendo a vocês, aqueles que tiverem interesse, que deem uma olhadinha nesse texto, ele pode ajudar muito vocês na compreensão, né, daquilo que a gente está mencionando aqui. O Pensamento de Immanuel Kant, do professor Mário Porta. Vamos lá, vamos voltar aqui, deixe-me compartilhar novamente a minha tela com vocês. Lembrando, então, que nós estamos aqui dissecando, de certa forma, essa segunda proposição aí, que é o segundo aspecto que a gente precisa se lembrar introdutoriamente. Que aspecto é? O de que, embora o conceito de cosmovisão ocupe um lugar secundário no pensamento do Kant, foi ele, mais especificamente a revolução que ele causou na filosofia, o responsável pelo espaço conceitual no qual o conceito veio a florescer. Então, a gente está tentando entender que revolução foi essa, para então darmos prosseguimento à exposição a respeito do conceito de cosmovisão. E até aqui, o que nós vimos é que a proposta filosófica kantiana é uma espécie de síntese entre aspectos de racionalismo com aspectos de empirismo. Isso foi o que a gente viu durante a primeira parte dessa aula. Eu quero terminar a minha apresentação do Kant dizendo que uma evidência de que a filosofia kantiana é uma síntese, não é? É uma tentativa de síntese, é a quantidade de dualismos ou de dualidade que essa filosofia possui. Então, aqueles que já ouviram alguma coisinha sobre o Kant, talvez se lembram, por exemplo, de que o Kant ele estabeleceu uma distinção entre dois universos ou dois mundos diferentes, quase como Platão. Lembra lá de Platão? Mundo das ideias, mundo sensível. O Kant fez algo parecido, e ele falou da esfera do númenon e a esfera do fenômeno. O númenon e o fenômeno. Então, o que seria a esfera do númenon? A esfera do númenon é a esfera das coisas em si.
a esfera da realidade, que é a realidade que nós experimentamos por meio dos nossos sentidos e onde estão também aqueles objetos metafísicos, né? Deus, a alma, a liberdade. Essas coisas, elas são excluídas do escopo da razão pura. Lembra que Kant trabalha com razões diferentes, né? Ele trabalha com razão pura, razão prática e a faculdade do juízo, ou a faculdade de julgar. Então, onde a gente vê uma única razão, Kant, de certa forma, concebe três razões diferentes no seu próprio conhecimento. E a esfera do fenômeno seria a esfera dos objetos do conhecimento, que são objetos da razão pura, e que são esses próprios objetos o resultado de uma outra síntese. Então, veja, a epistemologia de Kant é sintética, de um modo geral. Uma evidência disso é a maneira como ele concebe a realidade dividida em universos diferentes. O universo do noumenon, que não é acessível à razão pura, e o universo do fenômeno, que é acessível à razão pura. No universo do fenômeno estão os objetos do conhecimento, que é o conhecimento também o produto de uma síntese. Na verdade, é difícil expressar a natureza do conhecimento para Kant como uma síntese, porque não é uma só. É um conjunto de sínteses. O objeto do conhecimento é o produto de uma síntese, e o conhecimento é o produto de uma síntese. Veja se eu estou conseguindo me fazer claro. O Kant entendia que o que eu... Gente, isso aqui tem que ficar muito claro, porque isso aqui a gente está lidando com a origem do nosso tempo, e a gente está lidando aqui com algo que vai ser chave para a gente compreender por que o Kant é importante na geração desse espaço conceitual. O Kant entende que o noumenon deste relógio aqui, ó, a essência deste relógio aqui, ou este relógio em si, é algo que eu nunca posso conhecer, certo? Este objeto, na realidade externa, é algo que eu nunca posso conhecer. Ou, talvez, haja até algum tipo de conexão entre o que eu conheço e esse relógio. Mas eu nunca vou poder ter a certeza disso. Por quê? Porque, segundo Kant, o próprio objeto do conhecimento é o produto de uma síntese. Uma síntese entre o quê? Uma síntese entre a experiência sensível caótica e as categorias da minha intuição sensível. Então, veja só. Para o Kant, espaço e tempo não são entes absolutos, certo? Não são entes que existem na realidade. Espaço e tempo são as condições da intuição sensível humana que permite ao ser humano apreender os objetos. Quando eu tenho um contato com a realidade, a minha experiência sensível capta ou captura aquilo que o Kant chama de impressões, certo?
Então, eu tenho as impressões do objeto. Agora, essas impressões, elas são caóticas. Quem organiza essas impressões são as formas da intuição sensível, que, segundo Kant, são espaço e tempo. São as formas a priori da intuição sensível. Então, veja só. Para Kant, o objeto do conhecimento não é noumenal, ou ele não habita o universo do númeno. Ele é fenomenal ou fenomenológico. Ele é um fenômeno. Eu nunca poderei dizer o que este relógio é na realidade. O que eu posso dizer é como este relógio se parece para mim. Porque a minha experiência com este relógio é a experiência de um sujeito que é ativo no processo de conhecimento. Tá claro isso, gente? Olha só, eu não estou dizendo que o conhecimento ou o conceito de uma coisa é construída pelo sujeito, segundo Kant, simplesmente. O que eu estou dizendo é que o próprio objeto que o sujeito conhece é construído por ele. O que eu quero que você perceba, se tiver muito complicado de entender, o que eu quero que você perceba é que aquilo que o Descartes afirmou, mas nunca levou às últimas consequências, o Kant está levando. O Descartes disse: o sujeito humano é a autoridade do conhecimento. Eu penso, eu existo. Então, a minha razão, enquanto ser pensante, eu, enquanto ser pensante, enquanto ser racional, sou a autoridade sobre o conhecimento. Eu não preciso de igreja, não preciso de um livro, eu não preciso de nada para me dizer o que a realidade é. Por quê? Porque eu tenho a minha razão. E eu posso, então, subjetivamente, racionalmente, determinar aquilo que a realidade é. Professor, O Descartes, sim, Moisés. desculpe interrompê-lo, mas isso eu poderia afirmar a partir das impressões que eu tenho, é isso? Não, impressões são as informações que os meus sentidos jogam para dentro de mim. Ok, então é uma leitura externa. Quando eu tenho contato com a realidade. Então, veja só. Existe alguma coisa fora da realidade? Fora, na realidade? Existe. Existe alguma coisa. Agora, aquilo que eu penso sobre a realidade Já está em mim pela... é aquilo que a realidade é? O Kant vai dizer, você nunca poderá saber. Por que você nunca poderá saber? Porque quando você conhece a realidade não se dá a você de maneira imediata. A sua mente não é uma tábula rasa, como John Locke diria que era. Certo. Você não tem uma folha em branco na cabeça, e aí quando você tem contato com a realidade, a minha pergunta é se eu sempre vou me aproximar eu sempre vou fazer uma leitura, vou ter um olhar para a realidade a partir de algo que já está em mim, é isso? É isso que o Kant está dizendo. Veja só, o Kant está dizendo que é assim que se constrói o conhecimento. Tá. Como então é que o eu não posso chamar isso de impressões, não? Não, né? Impressões são o que eu jogo para dentro. Veja só, palavras são elásticas, certo? Então, eventualmente, em um outro contexto, você poderia usar a impressão para falar da sua percepção sobre a realidade. Certo. Mas quando o Kant usa a palavra impressão,
Impressão significa o impacto que o objeto causa no sujeito. Beleza, entendi. Certo? O impacto que ele causa no sujeito. Então, veja só. Retomando aqui o meu ponto de raciocínio. Que, aliás, eu me perdi, viu, Moisés? Você me ajudou a me perder. Mas, ok. Muito obrigado pela... Faz parte. O senhor estava falando sobre o conhecimento se constrói para Kant. Perfeito, eu vou voltar nisso. Marcelo, você quer aproveitar que você está com a mão levantada aí? E já que nós estamos perdidos, vamos nos perder um pouquinho mais? Não, ô reverendo, é só mesmo. Diga. A minha questão é a seguinte: eu posso afirmar que na tentativa de combater ou de não cair no ceticismo, o Kant reforça ou ele traz de volta um agnosticismo, ele reforça uma espécie de agnosticismo aplicado à teoria do conhecimento, de modo geral? Acho que sim, acho que é uma boa percepção. E eu acho que, no final das contas, ele não vai conseguir o que ele gostaria de fazer. O Kant não percebeu, mas ele estava cedendo completamente ao ceticismo quando ele elaborou a sua teoria do conhecimento. O resultado será ceticismo radical. Será ceticismo radical. Nós vamos ver isso. E toda essa aula só tem esse objetivo, gente. Se você não entender nada, você entende o seguinte: o conceito de cosmovisão nasceu em um cenário propício ao ceticismo. É isso aí. Sim. Essa aula está aqui para dizer isso para vocês. Obrigado, reverendo. Tá bom? Então, vejam só. O que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que, à luz da perspectiva kantiana, o próprio objeto do conhecimento é resultado de uma síntese. A síntese entre as impressões que os sentidos abstraem ou obtêm do objeto e as formas da intuição sensível, que são espaço e tempo. Então, para o Kant, existe uma realidade fora de mim? Existe. Eu posso saber exatamente o que esta realidade é? Nunca. Por quê? Porque quando eu me aproximo da realidade, eu me aproximo de modo que não apenas a apreender a realidade, mas também a construí-la. E aqui está o ponto, irmãos. Esse é o ponto chave que você precisa entender. Quando eu falei, o Kant provocou uma revolução copernicana na história da filosofia. Lembra qual foi a revolução que Copérnico causou, né? A mudança do geocentrismo para o heliocentrismo. Então, antes de Copérnico, a Terra estava no centro do universo. Depois de Copérnico, é o Sol que está no centro do universo. Antes de Kant, o conhecimento, embora o sujeito já tivesse sido afirmado por Descartes, ainda era objetivo. O que é que significa dizer que o conhecimento é objetivo? É que ele é determinado pelo objeto. Presta atenção nas palavras, hein? A relação de conhecimento envolve necessariamente duas partes, certo? Pelo menos. Um sujeito cognoscente, ou sujeito que conhece, e o objeto que é conhecido. Antes de Kant, o objeto exercia determinação sobre o sujeito. Ou seja, este relógio está fora de mim. Eu sou o sujeito que conhece este relógio. Antes de Kant, havia a convicção e a crença de que conhecer significava capturar a essência deste objeto com a minha mente ou racionalidade. Isso significa conhecer. O objeto determina o sujeito. Certo? Então, a minha mente é determinada pelo que o objeto é na realidade. A partir de Kant, existe uma
inversão. Não é mais o objeto que determina o sujeito, mas é o sujeito que determina o objeto. Olha só, é o sujeito que constrói o objeto que ele vai conhecer. O objeto do conhecimento se tornou em Kant uma construção subjetiva. Essa é a revolução. Vou usar uma imagem aqui que é caricatural, certo? Mas vamos a ela. Antes, a ideia que se tinha era: você tem uma folha em branco na cabeça, os seus sentidos são uma impressora e eles vão imprimir o significado do mundo na sua cabeça, certo? Hoje, o que você tem na cabeça, na verdade, é uma impressora 3D. Então, os seus sentidos vão jogar uma matéria informe lá para dentro. Aí, a sua experiência, a sua relação com essa matéria informe vai imprimir um objeto 3D dentro de você. E é ele, e não a coisa externa, que você vai conhecer. Então, tanto o objeto quanto o conhecimento se tornaram, depois de Kant, um produto subjetivo, ou um produto do sujeito. Claro, veja só, eu não estou querendo dizer com isso que Kant fosse um subjetivista, certo? Ele não é um subjetivista. Por quê? Porque ele acreditava, ainda preso à modernidade, que se todo mundo construísse os objetos a partir das suas categorias que eram as mesmas, nós chegaríamos todos às mesmas conclusões a respeito do objeto. Certo? Então, ele ainda está preso à modernidade. Ele não é um subjetivista. Ainda. Mas eu quero que você perceba o caminho. Descartes abre a porta e diz: a autoridade não precisa estar fora. Ela pode estar dentro. Kant dá os primeiros passos no caminho em direção a, e diz: na verdade, o conhecimento é um produto da construção subjetiva. Não é simplesmente uma apreensão, mas é uma construção. E é esse cenário, esse ambiente, que é o ambiente no qual o conceito de cosmovisão vai se desenvolver. E aí agora professor. Sim, vamos por partes aqui. Agora eu vou mostrar a vocês quais são os caminhos que ele vai tomar. Ismael levantou a mão antes, então vamos ouvir Ismael, depois nós ouvimos André. Reverendo, Sim. eu queria colocar nas minhas palavras aquilo que eu estou entendendo da sua exposição. E eu queria que o senhor me corrigisse, caso necessário. Então, tudo que eu estou aprendendo, o objeto do conhecimento em Kant é produto da síntese entre as minhas impressões da realidade e a forma como eu processo essas impressões da realidade, que pode não ser a realidade em essência. Essa construção está correta? O que está errado? Né? Perfeito. Possa corrigi-la. Eu diria que ela está correta, mas ela pode se tornar mais precisa. Okay. Por quê? Porque eu acho que existem duas etapas aí. Pensa em duas etapas. Quando a gente pensa em conhecimento, a gente também pensa em duas coisas só. Mas para nós as duas coisas só são a realidade fora de nós e a apreensão que a gente faz dela, a imagem que a gente constrói dela na nossa cabeça. São essas duas coisas imediatas. Por que a gente é assim, Ismael? Porque nós somos modernos. Nós não transicionamos o quanto Kant gostaria que nós transicionássemos. Nós ainda somos muito crentes na realidade. Nós ainda acreditamos na realidade. Nós somos criacionistas, acreditamos que Deus criou a realidade. Então, existe a realidade, existe a imagem que eu crio dela. O Kant vai botar uma coisa no meio aí, entre a realidade e o conhecimento.
que é a criação de um próprio objeto. Então, o que para nós é o objeto, este copo, para o Kant não é objeto do conhecimento. O objeto do conhecimento já é uma imagem que eu criei neste copo. Antes, o ponto dele é, se você perguntar para ele, ô Kant, mas e este copo na realidade? Ele falou, ele olharia para você e diria, que copo? Porque, na verdade, quando você fala copo, toda a sua estrutura cognitiva já trabalhou para construir uma coisa. Então, isso que você chama copo, na verdade, é uma imagem que você criou quando você teve contato com a realidade externa. Agora, eu posso dizer que essa realidade externa é igual à imagem, ou a minha imagem é igual àquela realidade externa? Ele vai dizer, Ismael, você está na ilusão, achando que você ainda pode conhecer alguma coisa da realidade externa. Esquece isso, rapaz. Você é um sujeito. Enquanto um sujeito, você constrói a realidade. Você não percebe a realidade. Então, tem duas etapas. Uma etapa é a construção do objeto. A outra etapa é a construção do conhecimento sobre o objeto. Então, são duas coisas diferentes. O que eu acho que você fez aí? Eu acho que você trabalhou com as duas etapas como se fossem uma coisa só. É por isso que eu disse que está correto, mas pode ser um pouquinho mais preciso. Obrigado, reverendo. Ficou claro? Ficou. Beleza. André? Eu acho que é em cima disso aí que você falou agora, professor, no sentido, se agora é o conhecimento do objeto que está dentro de cada sujeito, se o objeto passa a ser produto disso, do sujeito, cada um pode enxergar de uma forma, né? Isso, aquilo que eu vejo como um copo, você pode não ver como um copo. É essa liberdade que ele está dando, é isso? Atenção, o Kant brigaria com você se ele te ouvisse. O Kant brigaria com você se ele te ouvisse. Agora, eu acho que você está errado quando você diz que isso é o lugar para onde a teoria dele vai caminhar inevitavelmente. Acho que não. Eu acho, inclusive, que o que a gente vivencia hoje, por exemplo, o que permite alguém, o que sustenta a ideologia de gênero? O que sustenta a ideologia de gênero? É essa epistemologia kantiana aqui. É isso que faz alguém olhar para a realidade e dizer, olha só, o que importa não é o que eu sou externamente, não é o meu corpo. O corpo não importa. O que importa é a percepção que eu tenho do meu corpo, ou o sentimento que eu tenho a respeito da realidade. Porque, afinal de contas, o que é o corpo? O Kant diria, não sei nem se eu tenho acesso a ele de maneira definitiva. Então, qual é o ponto? O ponto é, o que Kant está fazendo, inevitavelmente, conduziria ao subjetivismo. O que é o subjetivismo? A crença de que a verdade é uma construção do sujeito. Mas essa não era a intenção dele, professor? Essa não era a intenção dele? Nunca foi a intenção dele. Kant era um irmão nosso. Kant era um luterano responsabilíssimo com a sua fé. E ele estava tentando responder a seguinte pergunta: como o conhecimento se dá? E nesse ponto, gente, é que a gente precisa perceber que existem... aqui, vamos lá, vou usar uma metáfora com vocês. Se vocês quiserem ser pensadores e trabalhar na academia, se o serviço acadêmico for um negócio de alguns de vocês, aprenda uma coisa. A ferramenta de um acadêmico não é o serrote.
a ferramenta de um acadêmico é o bisturi. Um acadêmico não pode cortar de serrote. Quando ele corta de serrote, ele esgarça as ideias. Um acadêmico precisa usar um bisturi para fazer os cortes no devido lugar e perceber onde a beleza da graça comum e as sementes da apostasia se misturam. O pensador cristão, ele precisa ter esse objeto que é capaz de dizer: existe algo muito profundo e verdadeiro no que o Kant está dizendo. E existe algo absolutamente pernicioso naquilo que o Kant está dizendo. E, em geral, será assim que nós vamos lidar com pensamentos. Porque lembra da ambiguidade que eu disse que existe quando eu orei nessa manhã? Existe uma ambiguidade. Nós somos pó da terra, nós somos imago Dei. Nós somos decaídos, nós somos expressão da imagem de Deus. Então, em nenhum pensamento você vai ter 100% de acerto, 100% de erro. O que você vai ter sempre é uma mescla, é uma mistura de algo que às vezes é muito bom e belo e algo que é muito desgraçado, certo? Veja, às vezes o trabalho pastoral significa apontar de maneira muito significativa a perniciosidade de algo e nem vale a pena apontar o aspecto verdadeiro que existe nele. O negócio, às vezes, é tão ruim que você está vendo a pessoa se perder pelo caminho que não vale nem a pena fazer essa distinção. Mas o trabalho do acadêmico é diferente. O acadêmico precisa fazer esses cortes de bisturi. Então, veja só. O Kant estava desejando desejando transformar a verdade em um mero produto da subjetividade humana? Nunca. Nunca foi o interesse dele. Esse foi o lugar para onde ele levou a humanidade posteriormente? Esse foi o lugar para onde ele levou a humanidade posteriormente. Vitor. Bom, professor, eu estava lembrando dos meus estudos na faculdade, quando a gente tratou de semiótica. E eu lembrei das categorias de primeiridade, secundidade, terceiridade, e me pareceu muito próximo. Tem essa relação? Cara, eu não conheço semiótica a essa profundidade. Então, você poderia, em pouquíssimas palavras, definir essas categorias? A primeiridade seria o objeto ou o fenômeno tal como ele é. E a segunda seria justamente essa interação. E a terceira seria a minha interpretação do mundo a partir dele. Seria para a construção, né, dos signos, das imagens, das Perfeito. ideias, né? Me parece que há uma proximidade significativa entre a proposta crítica e a própria semiótica enquanto disciplina e categorias. Eu vou dar uma olhada nisso com mais calma, Vitor. Obrigado por mencionar, mas me parece semelhante, me parece bem semelhante, sim. Obrigado. Davi? Bom dia, reverendo. Bom dia a todos. A minha pergunta, eu espero ser capaz de fazê-la, mas é o seguinte, em Kant, eu entendi, eu vou tentar usar o seu exemplo a respeito da impressora 3D. Tá. Existe a capacidade de todos os seres humanos de conhecimento, ela é a mesma? Ou seja, mesmo que o que chega até a mim não seja a realidade em si, mas seja uma realidade que a maneira com que o ser humano observa a realidade, todos observam essa realidade iguais ou não? Ou ele também, ou cada ser humano observa a realidade de uma maneira particular? Perfeito. Muito obrigado por essa pergunta, Davi. Eu diria, esta não é uma preocupação do Kant. Kant é um epistemólogo.
Um epistemólogo não lida com a experiência subjetiva do conhecimento. Um epistemólogo lida com a validação do conhecimento. Qual é a pergunta de um epistemólogo? Como um conhecimento se torna válido ou inválido? Legítimo ou não legítimo? Então, ele lida com essa pergunta. Ele não lida com como o conhecimento, propriamente como se distinguem as diferentes experiências de conhecimento. Essa seria uma pergunta muito mais para um psicólogo do que para um epistemólogo, certo? É onde a epistemologia e a psicologia, de certa maneira, se cruzam. Então, eu vou responder intuitivamente a sua pergunta, não teria como comprovar isso teoricamente. Mas eu diria que, para o Kant está partindo do pressuposto de que a experiência de conhecimento é a experiência humana, coletiva, e não individual. Então, quando ele fala de experiência de conhecimento, ele está falando da experiência do sujeito cognoscente, do sujeito humano. Eu, você e qualquer pessoa, certo? O conceito de cosmovisão se encaminhará para distinguir sujeitos e grupos. E a percepção de sujeitos e grupos sobre a realidade. Então, ele ainda afirma alguma possibilidade de conhecimento universal. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Inclusive, ele tenta estabelecer uma ética universal. O imperativo categórico. O esforço dele é esse o tempo inteiro. Ele tá acreditando que ele está dando à humanidade o caminho de salvar a ciência, enquanto conhecimento universal e necessário. Mas ele acabou abrindo o caminho para destruir isso. Essa é a minha interpretação a respeito dele. Obrigado. Estevam. Não estou te ouvindo, cara. Você está sem microfone aí, ó. Seu microfone não está nem configurado. Você tem que construir o seu microfone. Esse é o primeiro passo. Depois, aí você pode abrir o microfone. Mas primeiro você tem que construir ele. Ele não existe. Se você acha Mas ele que já tem a ideia do microfone na cabeça, né, professor? Ideia, olha aí, ideia. Ideia vem de, lembra, idealismo, né? Que é um dos nomes da corrente kantiana. Idealismo alemão. Estevão, sugiro que você saia e entre e veja se o seu microfone se configura de novo, tá bom? Faça isso aí a gente te ouve. Então vamos caminhar, irmãos? Vamos olhar agora para onde então a coisa foi, para onde a coisa caminhou. O James Sire faz uma afirmação na página 37 do seu livro que eu acho fabulosa e que eu vou seguir aqui com vocês. Primeira, o conceito de cosmovisão. Então, a afirmação é: o conceito de cosmovisão surgiu pela primeira vez no idealismo alemão. Agora, você já sabe o que é isso. Se eu tivesse lido essa informação antes, você não ia ter o mínimo ponto de referência. O que é idealismo alemão? É esse ambiente de mudança epistemológica que valoriza o sujeito em detrimento do objeto. Esse é o ambiente no qual o conceito nasceu. Como tal, ele carrega desde o início um caráter que os cristãos, ao usarem o conceito, terão de ignorar ou desafiar. Então, o que o Sire está dizendo aqui? Fala, gente, o conceito de cosmovisão, ele nasceu lá no pensamento moderno. E não foi comprometido com a revelação de Deus que ele nasceu. Então, a gente pode usar esse conceito? Pode. Deus faz coisas boas nascerem em ambientes que não são 100% bons, certo? Então, podemos usá-lo. Agora, lembra, porque ele nasceu lá, a gente não pode se apropriar desse conceito de maneira
irrefletida. A gente precisa pensar em que sentido nós vamos usá-lo e por que vamos usá-lo, e em que sentido nós precisamos desafiar esse conceito. O William Howe, em um artigo deste livro, se eu não me engano, o artigo se chama Sociedade depois do Sujeito, Filosofia depois da Cosmovisão. O autor é o William Howe, e é um artigo que está neste livro, o Stained Glass, que foi citado pelo James Sire naquele texto que eu li. Ele usa uma metáfora brilhante. Ele diz assim: temos sido lembrados ou advertidos de que o conceito de cosmovisão não é um nativo, mas um imigrante no território intelectual cristão. E assim como todo imigrante, ele cruzou as nossas fronteiras de bagagens em mãos. É possível conduzir um tipo de pesquisa de fronteira, abrindo as malas linguísticas da ideia de cosmovisão, no intuito de examinar os conteúdos para os contrabandos semânticos. Para serem coerentes em seu pensamento, os cristãos precisam confiscar esse contrabando e levá-lo cativo a Cristo. Mas não acho que será suficiente aprender certos aspectos da ideia de cosmovisão. Devemos também substituir o seu conteúdo ilícito pelo, biblicamente falando, conteúdo lícito, se quisermos que a ideia se estabeleça e prospere no reino de Deus. Irmãos, eu acho isso aqui fabuloso. Eu acho essa citação do Howe um primor. E ela não vale só para o conceito de cosmovisão. Ela vale para todo conceito que nasce em ambiente não cristão. Nós podemos usar conceitos que vêm de fora? Podemos. Às vezes até devemos fazer isso. Mas eu fico muito preocupado quando nós somos muito apressados em usar conceitos e terminologia de fora. E às vezes eu acho que o que nos faz fazer isso muitas vezes é o desejo de sermos validados pelo ambiente externo. Nós cristãos, nós temos uma síndrome de vira-lata. A gente acha que a gente tem que usar a mesma linguagem, a mesma conceituação que a academia secular está usando o tempo inteiro se a gente quiser ser visto como pessoas respeitadas. Veja só, é claro que participar do diálogo acadêmico exige que a gente use palavras e conceitos. Mas a gente precisa discutir essas palavras e discutir esses conceitos quando nós as usamos. E precisamos substituir o conteúdo desses conceitos, que às vezes não é bíblico, pelo conteúdo bíblico. Eu vou dar um exemplo muito claro de algo que acontece neste momento. Então, vocês sabem que uma das discussões mais frequentes que a gente tem na igreja contemporânea é a discussão sobre questões relacionadas à autoridade, uso de autoridade. Para usar a palavra do momento, a palavra é abuso, certo? Essa é a palavra que a gente usa. E tem se discutido isso. Recentemente, por exemplo, teve uma boa discussão aí Quer dizer, boa quando eu falo é uma grande discussão, não que ela tenha sido boa, interessante, etc. Na web crentosfera, né? Na esfera dos web crentes, sobre aquele livro, não sei se vocês viram lá o livro Uma Igreja Chamada Tov, né? E o pessoal discutiu esse livro aí, etc. e tal. Me assusta às vezes um pouco a rapidez com que a gente usa determinados termos e conceitos, assim. Então, por exemplo, virou moda agora usar a expressão tóxico, né? Tóxico. Que é uma expressão antiga, obviamente, a palavra tóxica vem da Grécia Antiga, né? De toxicidade. Mas começou a ser usada por esse ambiente mais contemporâneo e de matriz progressista, majoritariamente para se referir a ambientes que seriam problemáticos da perspectiva do uso de autoridade. Veja só,
Eu tenho dúvida de que existem ambientes que são ruins em termos de autoridade? Eu não tenho nenhuma dúvida, existem. E, às vezes, ambientes eclesiásticos podem ser muito ruins da perspectiva do exercício de autoridade. Agora, eu tenho medo quando a gente usa a palavra tóxico para se referir a esses ambientes com tanta rapidez. Sabe por quê? Porque o padrão ou o ponto de referência para o ambiente que criou ou cunhou a palavra tóxico é o próprio sujeito. Tóxico é tudo aquilo que não me autoafirma enquanto um sujeito. Então, se eu estou em um ambiente no qual eu não sou afirmado da maneira como eu gostaria de ser afirmado, aquele ambiente se torna um ambiente tóxico. O problema é que se a gente transpor essa imagem para o ambiente cristão, daqui uns dias a Bíblia vai virar tóxica, porque a Bíblia não vai autoafirmar a gente, e daqui a pouco Deus vai virar tóxico também. Eu tenho medo de algumas pessoas chegarem a brigar com Deus. O Senhor é um Deus tóxico. Por quê? Porque Deus, ao longo da nossa vida, nos coloca em várias situações que são desagradáveis para nós e que não nos autoafirmam enquanto sujeitos que a gente quer ser. Deus coloca em situações desconfortabilíssimas com uma finalidade. Qual é a finalidade? Formar a imagem de Jesus Cristo em nós. O que eu estou dizendo é que o ambiente de origem conceitual do conceito é o psicologismo contemporâneo. E, atenção, quando eu uso psicologismo, eu não estou falando de psicologia enquanto disciplina só, não, tá? Não acha que eu sou anti-psicologia, etc e tal. Quando eu falo de psicologia, eu estou falando de sentimentalismo contemporâneo. A tendência de colocar os sentimentos no primeiro lugar. Se você quiser ler alguma coisa sobre isso, leia isso aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Ascensão e Triunfo do Self Moderno, do Carl Trueman. O pensamento contemporâneo explicado para os cristãos com profundidade, clareza e força. Então, esse é só um exemplo. Eu acho que às vezes a gente tem que pensar um pouco mais nisso. Vamos usar a palavra tóxico? Beleza, vamos. Então, do que estamos falando quando usamos essa palavra? Precisamos redefinir os termos, o conceito. Porque se a gente não redefinir, nós vamos entrar na armadilha semântica da mentalidade secular. E nós vamos começar a discussão perdendo. Porque, gente, a semântica ou a linguagem é o que a gente usa para debater. Se a gente entrar vendido na linguagem, nós já perdemos a discussão de cara. Eu vou dar um exemplo para vocês de como é que a linguagem é capaz de fazer alguém perder uma discussão de cara. Marcelo, eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você me responda com sim ou não. Você já parou de bater na sua esposa? Marcelo, por favor, me responda com sim ou não. Você já parou de bater na sua esposa? Sim. Veja só, qualquer resposta que o Marcelo der, o compromete. Por quê? Porque eu usei a linguagem para cercear as possibilidades do Marcelo. Qual é a única alternativa que o Marcelo tem? Discutir os termos da discussão. Exatamente. Ou ele discute comigo os termos e sai disso, ou se ele aceitar os termos da discussão, ele está perdido. E sabe o que eu acho que está acontecendo com muita frequência entre os cristãos contemporâneos? É que eles estão aceitando os termos da discussão dados pela mentalidade secular. E estão querendo conversar nos mesmos termos. E eles já saem de ponto de partida perdidos. Certo? Olha o que o William Roy está dizendo aqui. Vamos usar o conceito de cosmovisão? Vamos. Por que vamos usar? Porque acreditamos que existe algo muito bom nele. Mas vamos usar o conceito de cosmovisão do jeito que todo mundo usa? Nunca. Jamais. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós vamos trazer para dentro do nosso território a bagagem do imigrante. O conceito que nasceu lá vai, de alguma forma, sujar o nosso território. O exemplo que eu dou disso o exemplo que eu dou para ilustrar isso é,
existem várias pérolas no pensamento não cristão. E todas elas são legítimas de serem usadas pelo crente. Mas quando você tira uma pérola de um lamaçal, o que vem junto dela? Lama. Então, antes de inserir isso no seu pensamento, o que você precisa fazer? Limpar a lama da pérola que você tirou. Certo? Se você não fizer isso, você vai trazer a lama do pensamento não cristão para dentro do pensamento cristão. Então, a gente precisa fazer esse exercício. Isso é um desafio para nós. Aí você diz, professor, não seria melhor, então, não usar esse conceito? Bem, não é isso que a tradição cristã tem feito ao longo da história. A tradição cristã ao longo da história tem sido dialogal e não apenas antitética. E eu quero mostrar isso para vocês com um exemplo de Agostinho, certo? Então, Agostinho, na doutrina cristã, ele usa uma analogia que é a analogia do ouro egípcio, para justificar o uso de conceitos que nascem em ambiente não cristão, certo? Então, Agostinho diz assim, os que são chamados filósofos, especialmente os platônicos, quando puderam, por vezes enunciar teses verdadeiras e compatíveis com a nossa fé, é preciso não somente não serem eles temidos nem evitados, mas antes que reivindiquemos essas verdades para o nosso uso, como alguém que retoma seus bens a possuidores injustos. De fato, verificamos que os egípcios não apenas possuíam ídolos e impunham pesados cargos a que o povo hebreu devia abominar e fugir, mas tinham também vasos e ornamentos de ouro e prata, assim como quantidade de vestes. Ora, o povo hebreu, ao deixar o Egito, apropriou-se sem alarde dessas riquezas, na intenção de dar a elas melhor emprego. E não tratou de fazê-lo por própria autoridade, mas sob a ordem de Deus. E os egípcios lhe passaram sem contestação esses bens, dos quais faziam mau uso. E ele continua. Ora, dá-se o mesmo em relação a todas as doutrinas pagãs. Elas possuem, por certo, ficções mentirosas e supersticiosas, pesada carga de trabalhos supérfluos que cada um de nós, sob a conduta de Cristo, ao deixar a sociedade dos pagãos, deve rejeitar e evitar com terror. Mas eles possuem igualmente artes liberais, bastante apropriadas ao uso da verdade, e ainda alguns preceitos morais muito úteis. E quanto ao culto do único Deus, encontramos nos pagãos algumas coisas verdadeiras, que são como o ouro e a prata deles. Não foram os pagãos que as fabricaram, mas os extraíram, por assim dizer, de certas minas fornecidas pela providência divina, as quais se espalham por toda parte e das quais usaram por vezes a serviço do demônio. Quando, porém, alguém se prepara pela inteligência dessa miserável, ou se separa pela inteligência dessa miserável sociedade pagã, tendo se tornado cristão, deve aproveitar-se dessas verdades em justo uso para a pregação do evangelho. Quanto às vestes dos egípcios, isto é, às formas tradicionais estabelecidas pelos homens, mas adaptadas às necessidades de uma sociedade humana, da qual não podemos ser privados nesta vida, será permitido ao cristão tomá-las e guardá-las, a fim de convertê-las em uso comum. Veja que coisa interessante. Eu não quero recomendar a exegese de Agostinho, certo? Ela não é boa. A exegese de Agostinho não é boa. Mas eu quero recomendar o princípio de Agostinho. O que Agostinho está dizendo é, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mandou que eles levassem a prata e o ouro que os egípcios tinham e que usassem a prata e o ouro na construção do tabernáculo depois. Essa prata e ouro egípcio foram as joias que foram usadas depois na construção do tabernáculo. O que Agostinho está dizendo? Da mesma maneira, como é que cristãos lidam com ideias que nasceram em ambientes não cristãos?
elas se apropriam daquelas coisas, eles se apropriam daquelas coisas, porque eles não pertenciam a eles, na verdade, pertenciam a nós, já são nossos por direito. Se são verdadeiras, são do nosso Deus. Então nós nos apropriamos. E nós, atenção, damos o uso correto àquilo que é utilizado de maneira equivocada em outro ambiente. Então, vale a pena usar o conceito de cosmovisão? Isso é um negócio que a gente tem que definir. Eu acho que vale. Acho que vale. Agora, precisamos usá-lo, entendendo por que vamos utilizá-lo e fazendo as distinções importantes que a gente precisa fazer. Pois não, Marcelo? Ô, reverendo, na verdade, era só uma contribuição em termos de prática também desse princípio. Na educação clássica, estudo de educação cristã clássica, essa analogia, né, da apropriação de Agostinho dos tesouros do Egito, elas são muito interessantes e bem aplicadas para a aplicação da educação clássica como no ambiente cristão. Perfeito. Então, é muito interessante, porque você pega tudo aquilo que os gregos estabeleceram como pilares de uma educação, tira das coisas que não prestam, pega o tesouro e traz e aplica, porque são nossos por direito. Porque a educação clássica, nos seus fundamentos, ela é essencialmente bíblica, né? Os conceitos fundamentais. Mas existem outras coisas, Marcelo. É muito boa essa sua colocação, mas isso também pode ser feito com coisas contemporâneas. Inclusive, olha só, eu não sei se eu deveria dizer isso agora, não, mas eu vou dizer, vai. Porque tem uns caras que vão ficar bravos comigo. Mas, por exemplo, pensa, por exemplo, eu vou usar um cara bem controverso, tá? E é de propósito que eu vou usar um cara bem controverso. Para mostrar como é que nós, com um bom bisturi, nós podemos utilizar, com um bom bisturi e com uma boa disposição redentiva, nós podemos usar coisas que nós encontramos em alguns lugares que nós não imaginaríamos que encontraríamos. E esse sujeito, eu não vou mencionar ele só porque ele é antagônico, é porque ele é importante para o conceito que eu vou mencionar aqui. Eu estou me falando do Freud, certo? Estou falando do Freud. Qualquer pessoa que é aí um pouco mais conservador, não é só conservador, né? Mas tem dificuldade com o Freud em termos de pensamento, e eu também tenho várias. Mas existe um conceito no Freud que eu acho que ele é muito interessante, e eu acho que ele contribuiu muito para que em outros lugares no ambiente contemporâneo, coisas semelhantes surgissem. Eu estou me referindo do conceito de inconsciente. Conceito de inconsciente. Cara, esse conceito ele foi muito importante para a sociedade contemporânea. E ele, inclusive, veja só, ele é a última paulada no racionalismo moderno. O racionalismo entendia que o homem ele tinha completa consciência daquilo que o dirigia. E o Freud, com a sua noção de inconsciente, vai dizer ao homem moderno que, na verdade, aquilo que dirige o homem é algo do qual o homem não tem consciência. Existe um paralelo fortíssimo entre o conceito freudiano de inconsciente e o conceito bíblico de coração. Porque a Bíblia diz que, de fato, as proposições do coração são inconscientes. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração do homem são como águas profundas, diz um provérbio bíblico. Olha que interessante. À luz da Bíblia, nós também somos guiados por uma dimensão de existência da qual nós não temos consciência. Existe um paralelo, certo? Entre o conceito de inconsciente e o conceito bíblico de coração.
Agora, você percebe isso e fala, nossa, fantástico. Então, vou pegar a ideia de inconsciente e vou trazer para a minha psicologia cristã ou para meu modelo de aconselhamento. Certo? Errado. Se você fizer isso, você vai trazer a sujeira inteira de lá para cá. Por quê? Porque se você perguntar para o Freud o que é o conteúdo do inconsciente, ele vai dizer pulsão de natureza erótica. Por eros, entenda, afeto, certo? Pulsão de natureza afetiva. Se você perguntar para o profeta bíblico qual é o conteúdo do coração, ele vai dizer inclinações de natureza religiosa. É água e óleo. São coisas absolutamente diferentes. Então, tem um paralelo, mas tem uma diferença muito significativa também. Percebe? O trabalho acadêmico é exatamente esse trabalho de bisturi, de separar essas coisas e dizer, tem um paralelo aqui, mas também tem uma diferença importante. Então, por isso, eu vou usar essa palavra, mas eu vou redefinir o conceito, ou eu não vou usar essa palavra e vou substituir essa palavra por uma outra. E aí você diz, pastor, professor, esse negócio parece que não tem influência nenhuma, parece um negócio, um preciosismo. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Palavras não são coisas de só menos importância. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Certo? Pois bem, irmãos, estamos chegando ao final do nosso tempo, não da nossa aula, certo? Porque o que eu faria a partir de agora? Agora eu diria para vocês, já que chegamos até aqui, o que há de verdadeiro e bom no conceito de cosmovisão que nos estimula a usá-lo? E o que há de perigoso no conceito de cosmovisão que a gente tem que tomar cuidado com ele? Esse é o nosso próximo passo para encerrar essa aula, certo? Que obviamente não será dado hoje, vai ser dado na próxima semana, se Deus nos permitir. Deixa eu ouvir. A Meire. Temos aí ainda 6 minutos, irmãos. Se tivermos alguma interação, vamos usá-los. Meire. Pastor, Oi. o senhor tinha falado antes sobre a questão do bisturi, e aí eu estou assim, eu não consegui escrever. Tá. Mas não foi agora na última citação de bisturi, não. Foi mais anteriormente e eu não tive a oportunidade de interromper. O pensador cristão tem que usar o bisturi para separar. Na verdade, daquilo que seria bom, mas o senhor chegou de usar até uma expressão de apostasia. Foi. Eu chamei de... eu acho que eu chamei de sementes da verdade e traços da apostasia, ou sementes da apostasia. Foi isso que eu usei. Uhum. Pelo menos é isso que eu costumo falar sempre. Então, deve ser isso que eu falei. Sim, mas o senhor falou que precisa compreender onde a beleza da graça comum se mistura com as sementes da apostasia. Perfeito, é isso aí. Então, você tem, muitas vezes no pensamento de um não cristão, coisas que estão verdadeiras, belas, justas, honestas e que nos pertencem. E que a gente precisa trazer para dentro do... Que a gente precisa não, pode se apropriar deles para o nosso pensamento, desde que a gente faça as devidas considerações e correções necessárias. Era isso? Era sim. Muito obrigada. Tá, joia, Meire. Disponha. Irmãos, mais alguma questão que vocês eventualmente queiram levantar? Jefferson? Meu professor, só queria contribuir aqui com uma dica, quem sabe. Ocorreu hoje na aula que o senhor estava dentro de uma linha de pensamento e os nossos irmãos perguntavam, abrindo o microfone e interrompendo o senhor assim, né? Então, só pedir aos colegas que levantem a mão, porque aí o senhor termina a sua linha de pensamento e, né, de acordo com o tempo, responde o colega ou amigo. Outra coisa importante também é que, como a nossa aula é gravada, caso alguém tenha uma dúvida sobre... Vou usar aqui a dúvida da irmã, né, do bisturi.
anota a hora que o professor falou ou que surgiu a dúvida e volta depois na aula gravada, calcula aquele tempo que você tem de novo ali a fala do professor por inteiro, porque às vezes o senhor lembrar do que falou, né, 15 minutos, 20 minutos atrás, é meio complicado. É só uma dica que eu gostaria de contribuir com os irmãos para que a aula possa fluir. O senhor nos avisou na administrativa, semana passada, que as 3 primeiras seriam bem mais complicadas, né, da gente poder aprender. Então, se a gente ficar interrompendo o senhor e fazer o senhor dar muitas voltas, talvez seja ainda pior. Mas é só uma contribuição que eu queria fazer. Perdão, talvez se eu falei besteira. Nada, Jefferson, muito obrigado. Talvez na semana que vem a gente possa usar essa estratégia, né? Usar a estratégia da mão levantada, porque aí eu consigo talvez fechar, né, o raciocínio e dar a palavra em momentos mais apropriados. Acho que essa é uma boa ideia mesmo. Thierry, diz aí. Só complementando o que o Jefferson falou, as dúvidas podem ser colocadas também lá no Moodle, e depois, com o tempo, o senhor vai respondendo por lá no fórum, que existe para isso, né? E aí a aula fica também. fluida. Só isso, Pode obrigado. também, se vocês quiserem. Mas eu não gostaria de matar de toda a nossa interação, porque isso também é rico aqui e encaminha o nosso conteúdo. Irmãos, vamos então orar. Nós estamos chegando ao meio-dia já. Acho que progredimos bem para o início durante essa aula. E na semana que vem a gente retoma nesse lugar onde nós estamos. Quem é que pediu a palavra? Sim, Adriano. O senhor vai orar agora pelo pelo cunhado do Moisés. E vamos orar por ele. Queria aproveitar e fazer um pedido de oração também. Tem um rapaz aqui, rapaz de 19 anos, chamado Caleb. Ele é um menino aqui da nossa igreja, ele está fazendo faculdade lá na Universidade de Uberlândia. Ele, dia 9 agora, há uma possibilidade de amputação da perna direita dele, porque ele está tratando um câncer desde os 15 anos. É um menino muito crente. Eu digo que sempre o Caleb é uma cura para a gente, para o nosso coração. Aí a gente experimenta da fé dele, né? Se eu puder orar por ele também, e os irmãos aí também puderem orar pela vida do Caleb. Dia 9 vai estar em São Paulo aí, no servidor, fazendo essa cirurgia, e há uma 100% basicamente possibilidade de amputação da perna direita dele, para preservar. Vamos orar pelo Caleb. Como é que é o nome do cunhado do... É Carlos Leonel. Carlos Leonel. Ok. Robson, é um pedido também? Pedido de oração pelo meu pai, Roberto Gripe, tem 91 anos, está internado em Muriaé, na UTI, já há um mês. Ele teve pneumonia, infecção cardíaca, está melhor, mas agora está com esofagite, um tumor no esôfago, né? Ainda vai ser feita a biópsia. Então, orar pela saúde dele, pela recuperação. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso tempo juntos, refletindo nesta manhã. Queremos agradecer-te pelo que outras pessoas pensaram ao longo da história e pela oportunidade de pensar depois deles as coisas que o Senhor mesmo criaste. Estamos pensando aqui, por exemplo, a maneira como nós conhecemos o mundo, como é que se dá a nossa experiência de conhecimento. Deus, as coisas são complexas, profundas, como tu és grandioso, complexo, profundo, como o mundo que o Senhor criou o é. Nós nos esforçamos para tentar entender as coisas, às vezes nosso esforço ainda é insuficiente, mas nós cremos, ó Deus, que através do nosso esforço, o Senhor honra o teu nome, o Senhor glorifica quem tu és, e o Senhor também nos prepara e nos conduz para servir-te melhor nesse mundo. Por isso, obrigado por esse tempo e que ele seja útil e rico para nós. Receba nosso louvor, nossa adoração por ele. E agora, Senhor, nós intercedemos por pessoas que estão sofrendo, acamadas, lidando com enfermidades, muitas vezes com enfermidades graves e até desenganadas por médicos. É o caso do Roberto, do Carlos e do Caleb. Nós queremos colocá-los nas mãos do Senhor e pedir ao Senhor que tu queiras ter misericórdia desses irmãos. Nós sabemos que por mais que
a ciência diga que algo vai acontecer e estabeleça limites, não existem limites para o Senhor. O Senhor pode todas as coisas. E nosso desejo é expressar ao Senhor que nós gostaríamos muito de ver essas pessoas curadas e que o Senhor glorificasse o teu nome desta maneira. O coração dos familiares certamente se encheria de alegria se o Senhor fizesse isso. E porque o Senhor nos recebe na tua presença como Pai amoroso, nós te pedimos, faz isso, Senhor, para a glória do teu nome, para o bem desses familiares, para o testemunho do Evangelho nesse mundo, para o bem das pessoas por quem nós estamos orando. Mas, ó Deus, nós fazemos isso humildemente, crendo que o Senhor é sábio, não apenas poderoso. E o Senhor sabe como é que cada uma dessas histórias haverá de transcorrer. Por isso nós te pedimos, glorifica o teu nome na vida do Roberto, do Carlos e do Caleb, da maneira como o Senhor mesmo planejou glorificar. E enquanto isso, cuida do coração deles, cuida do coração das famílias e igrejas, para que eles sejam guardados na paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, pelo dia que nos dás e ajuda-nos a glorificar-te também durante todo o restante dele. É a oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus os abençoe e nos vemos na semana que vem, no mesmo horário, se Deus quiser, tá bom? Amém. Deus abençoe. Forte abraço. Deus abençoe, irmãos. Tchau, tchau. Abraço. Abraço, Heavy. Boa tarde, irmãos. Fique na paz.